Bom, então hoje nós vamos falar sobre colônias de formigas. Colônias de formigas que são a inspiração para o modelo ACO, Ant-Colony Optimization, né, que a gente vai ver na próxima semana, e também para o Particle Competition and Cooperation, que nós veremos daqui a 2 semanas, né? Então, colônias de formigas e de outros insetos sociais, né, são sistemas que são distribuídos. Os indivíduos desses sistemas são bastante simples. A capacidade individual deles é bastante limitada, mas o grupo apresenta uma organização social que é bastante estruturada. Então, colônias de formigas elas conseguem lidar com tarefas que são bastante complexas, que estão muito além da capacidade de uma formiga individual, tá? Então, como grupo, elas conseguem fazer coisas que não são, né, possíveis para as formigas individualmente, né? O coletivo é muito mais forte aí no caso do que a capacidade individual de cada uma. Os algoritmos que são baseados em formigas, eles investigam modelos computacionais novos, né? Novas formas de realizar algumas tarefas computacionais. São baseados no comportamento que nós observamos nas formigas reais, então as colônias aí elas vão ser a fonte de inspiração para desenvolver esses novos algoritmos. E elas já foram, né, as colônias de formigas já foram usadas para resolver problemas de otimização, de controle distribuído, de agrupamento de dados e dentre outros, né? Então, otimização é o caso do PSO, do ACO, né? O ACO que nós veremos ainda é um algoritmo de otimização em grafos especificamente. E o modelo de partículas é problema de classificação daí, né? Que não está aí nos exemplos, mas também são usadas para, no caso, classificação semi-supervisionada, um paradigma que a gente ainda não viu, né? A gente viu supervisionado, não supervisionado. Vamos falar um pouquinho do semi-supervisionado quando formos falar do modelo de partículas, tá? Então, as colônias de formigas trabalham com o princípio de auto-organização. Então, isso permite esse comportamento delas que é fortemente coordenado. E essa ideia, né, da coordenação através da auto-organização, esse princípio pode ser usado para coordenar a população de agentes artificiais. No caso, daí, esses agentes artificiais vão estar colaborando, as formigas reais colaboram para que o formigueiro funcione, né, para que cada uma fazendo a sua função, o formigueiro prospere. No caso dos modelos artificiais, a ideia é resolver problemas computacionais. Elas vão estar cooperando entre si, né, colaborando para que um problema computacional seja resolvido. Então, no caso do ACO, a inspiração aí é a forma como elas fazem o forrageamento. A gente vai falar disso, né? E no caso do modelo de partículas, a forma como elas defendem seus territórios, né? Tudo isso está ligado também ao funcionamento químico aí das formigas, né? Da marcação por feromônio, que é algo muito relevante na forma como as formigas trabalham, né? Como elas funcionam. Então, o que são formigas, né? Definição de formigas. Elas são insetos sociais. Elas vivem em colônias. As formigas pertencem à ordem, a ordem chamada Hymenoptera, tá? Que é a ordem, né? Então, lembrando lá da biologia, que a gente estuda lá no fundamental, né? A gente tem espécies que pertencem a gêneros, que pertencem a famílias, que pertencem à ordem, ordem, então, no caso, as Hymenopteras, que pertencem à classe, a filo e a reino, tá? Às vezes a gente vê até mais divisões. Na minha época eram essas aí, mas agora a gente vê até divisões. Agora sim, né? Eu tô vendo agora, né? Isso talvez já exista há muito tempo. Mas assim, a gente vê também divisão de subfamília, de subordem, superfamília, né? Superordem. Tem mais divisões ainda. É a forma como os biólogos, então, separam os seres vivos, né? Então, todas elas são da Hymenoptera, que é a mesma onde estão as vespas e as abelhas. Então, elas têm um certo parentesco aí com vespas e abelhas, tá?
E aí a classe é a dos insetos, né? O filo dos artrópodes e o reino animal. Bom, só que se você pegar vespas e abelhas, elas têm várias famílias, tá? Então, tem abelhas que são bastante diferentes umas das outras, né? Tanto vespas quanto abelhas que são diferentes umas das outras a ponto de serem consideradas famílias diferentes, né? Não só espécies e gêneros diferentes, mas também famílias diferentes. Já as formigas não têm isso, tá? As formigas, todas elas estão numa única família, que é a Formicidae, tá? A Formicidae é a única família de formigas. Todas elas se diferem, é claro, em gênero e em espécie. Então, você tem várias espécies de formigas e gêneros também, tem alguns, né, vários gêneros diferentes também. Mas em termos de família, elas são todas da mesma. E o que isso significa, né? Bom, eu entendo que isso significa que elas não são tão diferentes entre si. Apesar de a gente vai ver agora que tem bastante espécies com características diferentes, mas elas não são tão diferentes a ponto de serem consideradas famílias diferentes, né? E a gente vai ver que alguns comportamentos são bastante comuns entre todas elas. Existem, então, hoje, em termos de subfamílias, são 16 que são consideradas, e dentro dessas subfamílias consideram 38 tribos. Tá? Essas são as diferenças, mas em termos de família, são todas da mesma. Onde vivem as formigas? Todos os continentes. Então, o planeta Terra inteirinho tem formiga, com exceção dos polos. Tá? Então, o frio extremo aí, elas não gostam. Fora isso, tem formiga adaptada para todas as regiões do planeta. Algumas formigas são mais de regiões temperadas, outras mais de região tropical, mas enfim, tem formiga em todo lugar. Estima-se que existam por volta de 20 a 40 mil espécies de formigas. Isso depende muito da fonte que você procura, tá? Então, essas estimativas são bem estimativas mesmo, tá? Bem chutado aí, tá? Porque não se tem uma ideia exata. Mas a gente já tem mais de 14 mil espécies descritas, tá? E esse número crescendo, tá? Esse slide eu atualizei para esse ano. O ano passado era 13 mil, mais de 13 mil. Agora a gente já está com mais de 14 mil. Então, assim, no espaço de um ano, quase 1.000 espécies de formigas aí já foram descritas a mais, tá? Então, se esse ritmo se mantiver, é provável que daqui 10 anos a gente já saiba aí se já passou das 20 mil, né? Então, assim, e mesmo assim, né, vamos supor que, já que a gente tem de 20 a 40 nessa estatística que eu peguei, então vamos dizer que vamos considerar 30 mil. Se tiver 30 mil espécies, a gente não conhece nem metade ainda, né? A gente, humanidade, né? Ainda tem mais da metade das espécies ainda a serem descritas. A gente conhece muitas das mais comuns, né? Mas tem muita formiga no mundo, muita espécie, algumas... já tem algumas que são fósseis, são consideradas fósseis, já se extinguiram, mas ainda tem muitas na ativa também. Tem um site bacana que é o antcat.org, tá? Catálogo de formigas, né? Foi de lá que eu peguei essas 14 mil aí. Mas tem outras fontes também. No Brasil tem aproximadamente 2.000 espécies. Também, provavelmente, tem mais, né? 2.000 aí que foram reconhecidas. É um dos países que mais tem espécies também, né? E de 20 a 30 são consideradas pragas. Então, quando a gente fala em formiga, normalmente, né, é ruim, né? A gente fala, putz, deixei um bolo aqui, ele encheu de formiga, né? Então, formiga normalmente é visto como algo ruim. É claro, na casa da gente é ruim mesmo, em hospital, pior ainda. Mas as que são pragas, as que estão adaptadas ao ambiente urbano e atrapalham a vida da gente, são poucas, né? E, em parte, né, a culpa é nossa mesmo, né? A gente que acaba ocupando o território que antes era delas, né? Elas estão lá delas, né? A gente acaba... a humanidade acaba invadindo o território que antes era exclusivo delas, né? Exclusivo assim, né? Delas e de outras espécies. E algumas conseguiram se adaptar ao ambiente urbano e hoje são pragas, né? Porque causam prejuízos para nós, para a humanidade. Mas a grande maioria delas são benéficas. Algumas dão prejuízo no campo também, né? As cortadeiras, principalmente.
mas a maioria delas são benéficas, né? Então, assim, quais são os benefícios das formigas, né? Quais são, por que elas são boas? O que as formigas boas fazem? Elas dispersam sementes, elas contribuem para reflorestamento de muitos ecossistemas, incluindo alguns ecossistemas aqui no Brasil, como Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga e os campos. Tá? Então, elas carregam sementes e com isso elas conseguem ir espalhando essas plantas, né? Então, o reflorestamento, elas têm grande parte aí no reflorestamento, né? Grande responsabilidade por reflorestamento. Elas também promovem a germinação de sementes, porque o que elas fazem? Elas comem muitas vezes polpa de fruto. Né? A formiga gosta de coisas doces em geral, muitas delas, né? Muitas espécies. Então, quando ela pega uma fruta, ela vai chamar lá o formigueiro todo, né? Ela vai recrutar outras formigas para ir colher esse fruto, né? Para ir destrinchando esse fruto aí, levando para o formigueiro, para se alimentar e para alimentar as outras formigas. Nem todas saem para forragear, as que ficam dentro do ninho dependem das forrageadoras, elas precisam levar alimento de volta para o ninho, inclusive para a rainha. Então, ao fazer isso, elas estão removendo a polpa e estão deixando a semente. Né? Então, tirando a polpa dos frutos, o que acaba sobrando é semente, em caso de muitos frutos, né? E com isso elas promovem essa germinação. Então elas têm essa utilidade também. Outra coisa que elas fazem é polinizar a flor. A gente, quando fala em polinizar a flor, a gente pensa logo em abelha. Né? A gente pensa em abelha porque são, né, o que a gente vê mais no dia a dia. Mas formigas também polinizam. Elas também se alimentam de seiva, de néctar, de suco, dos líquidos açucarados aí. E elas, com isso, elas acabam levando ali o pólen de uma flor para outra e acabam promovendo aí a polinização, tá? O que mais que elas fazem de bom? Elas fazem a poda de algumas plantas, tá? As cortadeiras, elas são, né, espécies que vão cortar aí as plantas para alimentar os fungos que elas criam, no caso das saúvas, por exemplo. Em muitos casos isso é ruim, né? No caso da agricultura, isso é prejudicial, mas em muitos outros casos são plantas que a poda faz bem, né? A gente sabe que as plantas precisam ser podadas e com isso crescer melhor, né? A gente faz isso em jardinagem, então as formigas acabam fazendo isso também no ambiente delas, né? Elas também exercem um papel de aeração do solo, porque elas cavam túneis, né? Muitas formigas fazem suas casas, seus formigueiros, em área subterrânea. Consequentemente, elas estão, né, cavando esses túneis e promovendo a aeração do solo. Os túneis, muitas vezes, a gente vai ver isso mais tarde, eles têm entrada e saída de ar. Tá? Isso é feito propositalmente pelas formigas, né, de forma que o ar circule por ali. Então, a maneira como elas organizam as câmaras, como elas colocam a substância orgânica lá dentro, isso acaba criando correntes de ar. E aí você tem entradas e saídas de ar, e com isso você acaba promovendo essa aeração do solo. Você acaba levando, fazendo a renovação do ar ali no solo. Elas também incorporam matéria orgânica para a terra, tornando a terra fértil. Né? Então, isso também é interessante. Como elas fazem forrajamento, elas levam substâncias orgânicas da sua alimentação para a terra, essas substâncias estão adubando a terra. E elas próprias, né, as formigas, quando elas morrem, elas vão, né, também se decompor ali na terra, né, e vão agregar matéria orgânica para a terra. Então, isso torna a terra mais fértil. Então, as formigas que são boas aí no caso, são boas também para plantações, porque elas acabam deixando a terra mais fértil através dessa agregação da matéria orgânica, do que elas trazem e delas próprias. Além disso, elas são predadoras de diversos outros artrópodes. Elas próprias são artrópodes, né? Mas elas também são predadoras de outros artrópodes que são pragas agrícolas. Tá? Então, tem muita praga agrícola que precisa ser combatida e as formigas fazem esse papel também. Além disso, você tem formiga que é predadora de outras formigas. Apesar de elas serem todas da mesma família, elas não são tão amistosas assim
com outras espécies, né? Então, muitas vezes, quando duas formigas de espécies diferentes se enfrentam, elas acabam, né, lutando aí e, eventualmente, uma predomina. Então, pode acontecer de uma formiga que é boa ser predadora de uma formiga que é praga. Né? E aí você tem também esse benefício, né, da formiga benéfica tá eliminando a formiga que é considerada praga. Então, esses são os benefícios. Mas tem as formigas também que são pragas. Quais são elas? As que são consideradas pragas são, em geral, as cortadeiras, que são as saúvas e quenquens. São 2 gêneros aí, então tem muitas espécies aí dentro, né, desses gêneros, né? Mas, em geral, as cortadeiras que no campo podem causar bastante prejuízo. Se elas resolverem atacar as plantas que são de interesse, elas vão cortar e vão levar para o ninho delas, e isso é prejuízo para quem plantou, né? Então, as cortadeiras são consideradas pragas do campo. Já no ambiente doméstico, a gente tem várias outras, né, que também são consideradas pragas, né, que são essas aí que estão nessa lista. Algumas são espécies específicas, como essa daqui da formiga fantasma, da formiga louca, e essas que vocês estão vendo, esse SPP aqui, esse SPP é a abreviação de Species Pluralis, que é latim para múltiplas espécies. Então, as que estão com SPP não é uma só. Assim, o nome popular, às vezes, é usado para várias espécies diferentes, que são mesmo gênero. Então, assim, elas têm alguma semelhança, as pessoas acabam chamando todas elas pelo mesmo nome, mas são espécies diferentes. São gêneros iguais, às vezes, mas espécies diferentes. Eu separei algumas dessas, então, aqui para a gente ver uma fotinho delas, tá? Aí estão as saúvas, famosas saúvas, que são originárias do continente americano, elas são daqui da América. Elas são caracterizadas por essa cabeça grande aqui que elas têm, né? E 3 pares de espinhos. Vocês veem aqui que elas têm espinhos, né? Os ninhos podem ser feitos em locais tanto na sombra quanto no sol. E como que você sabe que tem saúva no campo? Você costuma ver aquele monte de terra em volta. No caso, saúvas são montes grandes mesmo, se destacam, né? Se você estiver andando aí pelas rodovias, muitas vezes você olhar para o campo ao redor, aí, para as plantações, né? Para a vegetação ao redor, você vê, às vezes, os montes de saúvas, né? Elas se alimentam basicamente da seiva que as plantas liberam enquanto elas são cortadas. Elas cortam as folhas e a planta tem seiva, ela vai comendo essa seiva, tá? E leva essa seiva também, né, para o ninho, né? Leva essas folhas para o ninho. Para que ela corta a folha? Ela não come a folha. A folha em si, ela não é comida pela formiga. Mas ela usa a folha para criar fungo, tá? Então, assim, elas criam esses fungos e elas se alimentam do fungo. Então, ela está cortando a folha para cuidar do rebanho dela lá dos fungos, né? O fungo é o principal alimento das rainhas que estão lá dentro do ninho, não sai de lá, ela nunca sai, ela precisa comer, ela come esses fungos. As larvas também comem o fungo, e as operárias, elas têm a oportunidade de comer a seiva, como a gente já falou, mas elas também complementam a alimentação com o fungo. Tá? Então, assim, eles precisam um do outro aí, né? O fungo precisa da formiga para sobreviver, e a formiga precisa do fungo. Tem um artigo interessante aí que saiu na revista da FAPESP, eu deixei para vocês lá no Classroom, falando sobre o mercado de fungos das formigas. Tá? Antes se acreditavam que elas tinham um único tipo de fungo, aquele fungo era exclusivo da espécie, e hoje já se sabe que elas fazem até uma seleção. Elas trocam fungos, às vezes, entre si, e você encontra espécies iguais cultivando fungos diferentes, dependendo da região, e fungos iguais sendo cultivados por espécies diferentes. Tá? Então, elas fazem seleção também, elas escolhem aqueles que são mais nutritivos para elas e preferem fazer esse cultivo. Tá? Então, assim, é bastante avançado aí o cultivo de fungo
pelas formigas. Agora falar um pouquinho da formiga fantasma. São bem pequenas, tá? Pela foto aí vocês podem ver, isso aqui é o quê? É um revestimento de parede, isso aqui é o rejunte. Então você vê que num rejunte aqui, tudo bem que é um rejunte daqueles mais larguinhos, né? Hoje em dia, em geral, se usa um rejunte um pouquinho menor. Isso aqui parece ser um daqueles revestimentos mais antigos, tem um rejunte um pouquinho mais grosso. Mas você vê que, olha, ela é bem mais fininha do que o rejunte. Ela vai de 1,3 a 1,5 milímetros de comprimento. Então, né, é bem pouco. Às vezes até a gente nem vê elas, né? É difícil de ver, mas elas aparecem. Elas se reproduzem basicamente por fragmentação de colônia, tá? É um método, a gente vai falar disso mais tarde, mas algumas formigas domésticas têm adotado essa estratégia, né? Não faz mais o voo nupcial, ela simplesmente fragmenta a colônia. São espécies que têm mais de uma rainha nesse caso, então elas fragmentam a colônia, um bando de formigas sai e leva uma parte aí da colônia e funda outra colônia. Né? Algumas rainhas saem e vão fundar outra colônia. Elas não fazem revoadas, né? Então não precisa mais a revoada da rainha. Elas costumam infestar cozinhas, armários de alimentos, elas gostam bastante de açúcar. Elas ficam também em banheiro, elas gostam de célula de descamação da pele, da nossa pele humana, né? Então, no banheiro, onde as pessoas vão lá tomar banho, acaba deixando, né? Restos aí de descamação de pele, elas vão lá comer. E onde que elas são mais perigosas? Né? Então, em casa elas já são perigosas, porque são pequenininhas, às vezes você nem vê e elas estão ali levando, né? Levando bactéria, levando coisa de um lugar para outro. E em hospital também elas são muito perigosas, porque elas vão desde o depósito de lixo até os berçários, lactários, centro cirúrgico, e elas podem carregar vários tipos de bactérias diferentes. E isso acaba, né, causando a famosa infecção hospitalar. Então, é bastante perigoso esse tipo de formiga em ambiente hospitalar. Deixa eu ver aqui comentário. Essas saem das tomadas. Formiga elétrica. Acho que tem várias formigas que pode sair de tomada, tá? Assim, que gosta de ambiente. Tem várias formigas que ficam dentro de eletrônicos, e no caso dessas de tomada, provavelmente elas estão usando aí os conduítes como túneis, né? Então elas vão de um lugar para outro, muitas vezes usando. Eu já vi bastante, inclusive de outras espécies. Já vi uma outra menorzinha aqui em casa, já vi também acontecer isso, delas fazerem o ninho, porque algumas fazem ninho em parede, outras fazem ninho no chão, né? E com isso elas acabam usando os conduítes que a gente coloca de energia aí como túnel, né? Elas acabam usando eles para ir de um lugar para outro. E aí, às vezes acontece isso mesmo, né? Ela vai acabar saindo ali, ou ela sai por trás do espelho, né? Aqui eu não vi sair exatamente pelo furinho da tomada, até porque o furinho às vezes ele é selado, dependendo do modelo da tomada, ele não tem abertura dentro, né? Mas é comum sair por trás do espelho, às vezes, né? Às vezes, principalmente quando tem revestimento, o espelho às vezes fica ali colocado em cima do rejunte, fica um vãozinho, é por ali que ela sai, né? E é perigoso, né? Porque elas acabam na cozinha, principalmente, né? Elas vão lá buscar comida e acabam, né, podendo trazer bactérias, trazer coisas que vão nos causar mal aí, né? Impressora, eu ia falar das impressoras também. Aliás, eu vou falar ainda aqui nas próximas formigas aqui. Aconteceu comigo também, né? Eu tive uma multifuncional na minha sala na Unesp que encheu de. No caso, não era nem formiga, foi um biólogo lá depois, que já fez o nosso curso, inclusive, passou aí pela nossa pós, e ele falou que aquilo era cupim. Mas eu achei bastante parecido, era bastante parecido com uma formiga, eu achei que era formiga, depois ele falou que era cupim. Mas tem formigas que gostam de eletrônicos, né? Que fazem ninho, às vezes, dentro de eletrônicos. Tá?
Já ouvi várias teorias para isso. Já aconteceu com colegas lá do departamento também, de elas entrarem no ar-condicionado, tá? No aparelho, na parte de dentro, né? No condensador. Não, esqueci agora os nomes. Enfim, ela entrou e fez os ninhos lá dentro do ar-condicionado. Então, tem esse problema aí. Eu já vi algumas teorias para isso, umas assim, calor, né? Algumas espécies vão buscar o calor desses eletrônicos que estão ligados. Também já ouvi que algumas placas de circuito, né, em geral, é aplicado um verniz em cima dela, né? E alguns desses vernizes as formigas gostam, né? Se alimentam do verniz das placas eletrônicas. Sim, novamente, isso eu não tenho confirmação aí de biólogo nem nada, mas assim, já vi algumas teorias a esse respeito, que elas vão por causa do verniz, que elas vão por causa do calor, e tem algumas espécies que gostam mesmo desses ambientes aí, né? Deixa eu ver o que mais aqui. O Fernando falou que elas gostam de no-breaks, e o Luiz falou que elas gostam de Xbox. É tudo experiência própria de vocês, isso daí? Eu já vi que em videogame também é comum entrar, né? Já vi o pessoal que vai fazer manutenção, talvez tirar foto lá de videogame cheio de formiga. Demir falando do solda e fluxo de solda. É verdade também. Quando a gente vai soldar aquele fluxo que sobra, né? Que nem sempre dá para limpar 100%, às vezes ele pode ser atrativo aí também, né? O Ian também achou no Xbox. Infelizmente acontece bastante aí, né? Falar agora da formiga louca. Formiga louca, ela leva esse nome por causa que ela tem um andar um tanto irregular, né? Ela anda meio que em semicírculo. Ela tem essas antenas aqui que são longas, olha aí. Forma um tipo de nó aqui no abdômen, na cintura, né? E a cor dela varia bastante, né? Do marrom do marrom escuro até o preto. Elas fazem ninho fora e dentro de prédios, atrás de pedra de revestimento, atrás de janela, tá? É bastante comum encontrar elas nesses lugares aí. Aqui você vê aqui que é 1 milímetro, né? Ela também não é tão grande. Né? Aqui a formiga lava-pés. Formiga lava-pés, também original aqui da América do Sul. E essa é mais difícil de identificar, que tem várias espécies, né? O nome popular formiga lava-pés vale para o gênero inteiro, mas tem várias espécies dentro. E aí fica um pouco difícil de identificar, né? A cor varia desde o amarelo mais clarinho até um preto brilhante. Né? Ela tem uma picada dolorida, que causa bolhas, causa alergia, e na pior das hipóteses ela pode causar até choque anafilático, que é uma forma bastante grave de reação de hipersensibilidade, de alergia, tá? Então essa formiga acaba sendo perigosa e principalmente ela por ser dolorida, né, por causar dor, porque se a pessoa tiver algum tipo de alergia, ela pode causar esse choque anafilático. Elas se alimentam de plantas, de animais, né, em decomposição, de alimentos domésticos, né? Em geral, elas fazem ninhos fora de casa e formam um montículo de terra solta. Então, essa formiga aí também é bastante comum. Essa é a formiga carpinteira. A formiga carpinteira leva esse nome, né? Vocês já devem imaginar por quê. Elas gostam de madeira. Geralmente, elas aparecem à noite na cozinha. E quando elas percebem que tem alguém, elas se escondem. Então, não é tão fácil de ver elas, mas elas são meio tímidas assim, né? Mas elas são polimórficas, tem vários tamanhos diferentes. Tem formiga que todas têm o mesmo tamanho, né? Exceção da rainha, né?
dos machos, que tem outros tamanhos, mas as operárias têm todas o mesmo tamanho. Não é o caso da formiga carpinteira. Na formiga carpinteira você tem operárias maiores e menores. A média é 1 centímetro, mas elas têm tamanhos diferentes. Então, são formas de identificar, né? Às vezes você vê várias e vê tamanho diferente, é uma chance de ser a carpinteira. Cores diferentes também, vai do amarelo até o preto. Elas podem ter pelo ou não, também depende da espécie. Algumas espécies expelem o ácido fórmico. O ácido fórmico é um ácido que é produzido por algumas espécies de formiga, tá? É um líquido que tem um odor característico. A maioria das formigas carpinteiras, elas fazem ninho em madeira morta, tá? Elas não comem a madeira, tá? Elas não são cupins, mas elas fazem um ninho na madeira, principalmente na madeira morta. Mas elas também fazem em tronco de árvore, elas podem fazer dentro de casa, elas fazem em vigas, viga de madeira de casa, né? A gente usa muito viga de madeira em casa, então é comum delas fazerem ninhos nessas vigas. Elas costumam fazer também moldura e batente de porta, né? Moldura de porta, batente, que é madeira normalmente, né? Guarnição, nesses lugares elas gostam de habitar também. E elas podem construir ninhos secundários, tá? Então, assim, elas são mais da madeira, mas elas também fazem ninho secundário, menor, e aí é ligado ao formigueiro principal. Então, assim, normalmente ela tem um formigueiro maior no solo, mas ela pode fazer um secundário fora do solo. E essa é uma das formigas que gostam de eletrônicos, tá? Então, é comum achar elas em aparelho de micro-ondas, televisão, fax, impressora, computador. Elas gostam dessas coisas aí. Não é o ninho principal delas, mas é o secundário. Então, quando a gente acha formiga em eletrônico, boa chance de ser a carpinteira, que ela gosta. Elas gostam de substância açucarada, elas gostam de ovo, elas gostam de carne, elas gostam de bolo. Tudo que a gente gosta, elas gostam também, aparentemente, né? Então, algumas espécies têm hábitos noturnos, né? Maioria. E existem mais de 200 espécies desse gênero, né? Que são originárias em diferentes regiões. Dependendo da região, você tem formigas carpinteiras diferentes. Aqui mais duas, né? A formiga acrobata. Formiga acrobata. Elas têm operárias do mesmo tamanho, coloração varia desde o amarelo até o marrom escuro. São mais lentas, geralmente andam em trilhas retas. Fazem ninhos em edifícios, no interior e exterior de madeira. Se alimentam de doces, se alimentam de manteiga, se alimentam de carne. Aqui tem, acho que parece que é um bolo, né? Olha aí. E quando elas se sentem ameaçadas, elas levantam o gaster, né, a cauda, e eliminam a substância química. Então, por que elas levam o nome de acrobata? Eu imagino que seja por essa habilidade aqui, né? Olha aí. Elas conseguem ficar em pezinho aqui, né? Em duas, né? Formiga tem, né, 3 pares de pata, né? Característica de artrópode, na verdade. Mas no caso delas aqui, elas conseguem ficar em 2 patas só, né? Para conseguir, no caso aí, pegar um alimento mais alto aí. Formiga do faraó tem como características 2 nós na cintura, antenas com 12 segmentos, cores que variam do amarelado ao marrom claro, hábitos de fazer ninhos em pequenas cavidades em ambientes domésticos, preferem alimentos que são ricos em gorduras e substâncias doces, representam um risco potencial para a saúde pública, especialmente quando ocorre em hospital. Então, essas são uma daquelas que são vetor de infecção em hospital, tá? Infestam berçários, inclusive. Também gosta de aparelho eletrônico, também é um tipo que pode aparecer em aparelho eletrônico. E ela é bem difícil de ser controlada. Das formigas, das várias espécies de pragas, né? De formigas que são consideradas pragas, essa é uma que
ela é de difícil controle. Ela é bastante dominante sobre outras espécies, então quando ela chega, em geral, ela domina, ela mata outras espécies e toma o local. E as colônias delas têm crescimento bem rápido. Tá? Próxima formiga, formiga argentina. Então, essa espécie tem maior ocorrência nos estados da região sul do Brasil, então ela leva esse nome provavelmente porque ela se originou na Argentina, mas ela está hoje espalhada pelo mundo todo, tá? O mundo inteiro tem formiga argentina. E elas gostam mais de clima temperado, então elas estão mais na região sul do Brasil. Mas elas também ocorrem em clima tropical, aqui no estado de São Paulo também aparece, não é tão comum quanto no sul, mas também aparece a formiga argentina. Elas são do mesmo tamanho, tem esse nozinho na cintura aí, e a cor varia, né? Desde o marrom claro até o marrom escuro. Geralmente elas fazem ninho perto de fonte de alimento e de água, vaso de planta, pia, encanamento, tá? E elas dão preferência ao alimento doce. Elas gostam de alimentos doces, tá? Então, formiga argentina também é bastante comum, inclusive as super colônias de formigas, maiores colônias de formigas, algumas delas foram identificadas aí, são de formiga argentina. Tá? Na Europa, inclusive na Ásia, então elas já se espalharam muito. Bom, vamos falar um pouquinho agora dos sentidos das formigas, né? O sentido mais envolvido da formiga é o faro. Elas têm glândulas abdominais que excretam diversos tipos de feromônios. O que é feromônio? Feromônio é uma substância química que causa reação específica da parte de outros indivíduos. Então, para que serve feromônio? Serve para alarme, para avisar que tem alguma coisa acontecendo e que elas devem ficar atentas. Então, tem formigas que disparam um alarme para poder alertar formigueiro através do feromônio. Serve para atração sexual. Então, no caso das formigas também, né, as rainhas, os machos, têm os seus feromônios específicos aí para se atraírem, né? E acontece em outras espécies também, né? Marcadores de caminho, então isso muito importante, e que é a inspiração para os modelos que a gente vai ver, né? A forma como as formigas marcam o caminho que elas andaram com o feromônio, para poder fazer o caminho de volta e para poder atrair outras formigas, no caso do forrageamento. E feromônio também é usado para reconhecer outros indivíduos, né? Então, formigas se encontram, como que elas sabem que elas são da mesma espécie, como que elas sabem que aquilo é outra formiga e não um invasor. Muito desse reconhecimento é químico. Elas reconhecem outras formigas do mesmo formigueiro quimicamente. Perfil químico parecido, elas se identificam e sabem que são do mesmo formigueiro. Formigas e formigueiros diferentes podem ser agressivas porque elas se reconhecem também através de substâncias químicas. Tá? Não é a única forma, mas é uma das principais. A formiga também tem um senso bem desenvolvido de paladar, ela consegue distinguir sabores amargo, doce, azedo, salgado. Tá? Então tem muita formiga que gosta de coisa doce, ela reconhece, ela consegue identificar o sabor doce. Né? Elas têm um tato também bastante desenvolvido. Os receptores táteis ficam nos pés e nos pelos das pernas, das espécies que tem, né? As antenas elas são usadas para determinar cheiro e sabor e para tocar os objetos. Algumas espécies têm olhos que são bem desenvolvidos. Tá? Então, e, novamente, varia bastante. Tem espécies que têm olho e usa. Tem outras que têm olho simples, só consegue distinguir claro, escuro, sabe se está dia, se está noite, só. Mas não usa muito. E tem espécies que são cegas. Tem espécie que, assim, do ponto de vista evolutivo da formiga, a visão não é tão importante. Os outros sentidos são mais importantes do que a visão. Então, algumas espécies acabaram cegas, não usam a visão para nada, não tem visão, não usa a visão. Então depende muito do habitat aí delas e tal. Elas podem se virar bem só com os outros sentidos, né? E onde que as formigas fazem casas? Né? Normalmente no chão, grande parte das espécies. E aí você vê aquela terrinha, todo mundo já viu, né? Aquela terrinha em volta de um buraco,
caracteriza, né, um formigueiro. Ah, tem um formigueiro ali, tá? Você começa a ver um montinho de terra se empilhando, é porque tem um formigueiro. Elas estão cavocando, estão tirando, estão fazendo as galerias, e a terra que elas tiram, elas jogam para fora. Fica ali em volta do formigueiro. Então, o ninho dela é composto de diversos túneis, depende da espécie também, né? Algumas são monodômicas, elas fazem uma câmara só. Mas a maioria faz várias câmeras, túneis longos que conduzem as câmeras. Então, dentro do formigueiro é tudo bem organizado. A gente só vê ali a entrada, a gente não consegue entrar lá dentro, né? Mas se você jogar uma câmera ou fazer como a gente vai ver no documentário, o pessoal que cavocou, jogou lá concreto, para depois cavocar em volta e ver como são os túneis, você vê que o túnel é muito complexo. Né? São muitas câmeras, elas têm casas com muitos cômodos, vamos dizer assim. Né? Essas câmeras servem para quê? Área de armazenagem de comida, berçário para filhote, tudo muito bem organizado. Né? Dependendo da espécie aí, elas têm as câmeras todas com funções específicas. Algumas formigas vivem na madeira de árvore ou tronco apodrecido, né? Então nem todas vivem no solo. Vocês vão ver no documentário também. Tem uma espécie de formiga que elas faz o ninho dela, uma formiga bem pequenininha que faz o ninho numa frutinha. A frutinha cai lá no chão e tal, elas vão lá e monta, tem um formigueiro completo ali, uma colônia de formiga completa dentro de uma frutinha minúscula. E minúscula não, né? Digamos assim, uma frutinha do tamanho de uma cereja ali, tem um formigueiro inteiro dentro, uma espécie menorzinha. Né? Enquanto que outras, né, vão fazer no solo. Então tem algumas que fazem ninho na madeira, em tronco apodrecido. As formigas trabalhadoras de uma certa espécie arbórea fazem ninhos tecendo folhas que se unem por meio de fios de seda que são excretados pelas larvas. Então a larva produz seda, a seda é levada pelas formigas lá para poder unir as folhas. Algumas formigas têm territórios que são bem definidos e constroem ninhos que são permanentes. Tá? Então, muitas dessas espécies, a rainha ela sai, faz o voo nupcial, ela cai, abre uma câmera, faz o formigueiro ali, aquele formigueiro vai ficar ali para sempre. Enquanto que outras são nômades. Elas vão mudando. Elas constroem ninho novo em cada deslocamento. Algumas formigas compartilham os ninhos com formigas de espécies diferentes, sem agressividade. Às vezes pode acontecer isso. Tá? Duas formigas diferentes compartilharem o mesmo ninho. E às vezes elas compartilham também o ninho com outras espécies de insetos ou com aranhas, com outros tipos de bichos. Muitas vezes, né, essa relação pode até ser benéfica para os dois lados. Às vezes não. Né? Às vezes são insetos que estão se aproveitando ali das formigas. Mas em outros casos é benefício mútuo. Algumas formigas fazem seus ninhos em moradias humanas, né, especialmente painel de revestimento de madeira, fundação. Algumas espécies comem insetos vivos, enquanto outras se alimentam só de matéria animal em decomposição. Algumas elas podem matar e comer insetos. Né? Então, o inseto bobeou ali perto do formigueiro, ele pode ser atacado, enquanto que outras espécies não. Né? Outras elas só vão pegar insetos, animais, matéria que já está morta, já está em decomposição. Isso a gente também consegue observar nas formigas domésticas. Né? Você matou lá uma barata, alguma coisa, e se você não tirar logo, dali a pouco encheu de formiga ali. Se tiver um formigueiro por perto, às vezes as formigas vão lá e começa a cortar, né? Muitas vezes cortar ali o bicho e levar, né? Levar para o ninho. Algumas cultivam e comem fungos, né? Como eu já falei, caso das saúvas, né? Algumas recolhem sementes e grãos para se alimentar. E tem várias espécies que cuidam de rebanhos. Rebanhos do quê? De afídeos. O que é afídeo? Afídeo é um tipo de pulgão, tá? É chamado de afídeo, de pulgão, de piolho de planta. São uns insetinhos pequenos que se alimentam de seiva de planta. Tá? E aí esses insetos, esses afídeos ou insetos escamosos, eles são ali alimentados pelas formigas e aí eles excretam uma substância que a formiga se endereça.
Então, ela alimenta o rebanho para poder aproveitar a substância açucarada que o rebanho excreta. Então, assim, humanos não são a única espécie, acho que eu já até comentei isso, né? A gente às vezes tem a impressão que só o humano que cria rebanhos de animais para se alimentar, né? Rebanhos, bois, vacas, normalmente aqui na nossa região, né? Mas não é o caso. No caso das formigas, elas também têm aí os seus rebanhos com a intenção de alimentação. Talvez a comparação melhor seja com vaca aí, né? Criada para extração do leite, né? Vaca criada, vaca leiteira. No caso das formigas, elas fazem isso com os afídeos, né? Elas vão usar os afídeos para também extrair a substância que eles produzem. Então, na alimentação, as formigas têm componentes bucais especiais para apanhar e comer alimentos. Elas têm as mandíbulas que se movem lateralmente, serve para segurar comida, carregar filhotes, combater inimigo. Então, aqui você está vendo aqui uma fotinho, né, da mandíbula. Ela é multifuncional aí, né? Ela serve para te picar se você for mexer com ela, né? Ela vai te dar uma mordida com a mandíbula, né? Mas ela também serve. Então aí, morder a gente entra no combater inimigo, né? Se você for lá mexer com formiga, ela vai te morder, né? Se ela tiver a mandíbula, se for das espécies que tem essa mandíbula aí para morder, ela vai morder, né? Mas não é comum, né? Ela vai fazer isso para se defender normalmente. Mas elas também usam a mandíbula para carregar filhotes. Então, como eu falei, às vezes você pega uma mudança, né? Às vezes você consegue ver as formigas mudando de um lugar para outro, ou porque elas são nômades, ou porque, né, tá havendo uma fragmentação da colônia. E aí você vê elas carregando os filhotes, as larvas. É visível, às vezes você vê ela passando com aquela coisinha branquinha sendo carregada ali, né? E aquilo ali é uma larva, né? Aquilo ali às vezes é um dos estágios aí da metamorfose da formiga. A gente vai falar disso daqui a pouco. E para segurar comida também, né? Então, segurar comida é bastante comum. Às vezes você vê também no processo de forrageamento, você vê lá a trilhinha da formiga, você vê que as que estão indo estão de mandíbula vazia, as que estão voltando já com o alimento que elas estão trazendo. Se for cortadeira, vai ser folha, né? Vai ser pedaço de folha. E se for essas espécies domésticas, muitas vezes é alimento, é algum alimento que você deixou ali, ou é inseto que ela matou, ou que ela encontrou morto, né? Então elas vão fazer isso mesmo, né? Aí elas têm a maxila, que é usada para mastigar, e elas têm dois estômagos, tá? Elas têm o estômago delas e o estômago social. O estômago delas é onde ela vai a comida que ela vai digerir para ela, né? E tem o que a gente chama de bucho, que é a comida que ela vai dividir com outras. Então a comida que ela põe ali, ela não vai digerir. Ela vai depois devolver essa comida para que outras formigas possam se alimentar. As larvas, no caso, e as formigas que não saem para forragear. Então, assim, nem sempre ela leva a comida na mandíbula, né? Ela pode levar a comida no bucho e aí, chegando no ninho, ela regurgita e passa isso para outras formigas, para as larvas, etc. Formigas famintas, algumas espécies, elas se acariciam, elas dão aquele toquinho de antena, às vezes, para informar a outra que elas estão com fome, né? Tipo, a forma delas pedirem comida umas para as outras é esse toquinho aí que às vezes elas dão na antena. E aí uma pode passar comida para outra. A forrageadora pode passar comida para uma outra lá internamente e tudo mais, né? Como é a vida social das formigas, né? Formigas, cupins, algumas abelhas, algumas vespas, elas têm vidas bastante familiares. Elas vivem em comunidade e os membros da comunidade, uns dependem dos outros. Então toda formiga é assim, tá? Elas se alimentam e protegem, então, umas às outras. Elas criam e cuidam dos filhotes. E essa forma de vida delas difere bastante de outros insetos, né? Tem insetos que são mais solitários, passam a maior parte do tempo, ou quase a vida toda sozinhos. Formiga não. Se você pegar uma formiga, tirá-la do formigueiro e levá-la para longe, ela vai morrer, né? Ela não vai sobreviver sozinha, né?
Uma comunidade de formiga conhecida como formigueiro. A vida do formigueiro, então, é altamente organizada. Cada membro da sociedade do formigueiro tem uma função. Então, você tem formiga que coloca ovo, você tem formiga que coloca ovo, no caso, pode ser a rainha, né, que bota os ovos que vão eclodir, e tem as operárias que botam ovo trófico, ou ovo que produz macho. A gente vai falar disso. Tem algumas que têm a função de reunir alimento, as que saem para forragear. Algumas espécies têm formigas específicas para lutar. Então, elas têm um exército, elas têm soldados, né? Para muitos autores, é uma casta de soldados, que são específicas para a defesa do formigueiro. Né? Então, e etc., né? E outras funcionalidades. Aí nas castas sociais, tem a divisão de tarefas relacionadas às presenças das castas. Né? Então, num formigueiro, geralmente existe 2 castas de formigas, que são as reprodutoras e as estéreis ou operárias. Quem são reprodutoras? São as rainhas e são os machos. Esses são os responsáveis pela reprodução. E tem a casta das estéreis, das operárias. As operárias, elas são estéreis. A função delas é levar alimento pro formigueiro, né? Cuidar do formigueiro, fazer todas as tarefas do formigueiro, mas elas não vão reproduzir. Elas em si, as operárias, não se reproduzem. Todas as formigas do formigueiro são filhas das rainhas, da rainha, se tiver uma só, ou das rainhas, se tiverem várias, né? E dos machos, tá? Então, nos formigueiros monogínicos, elas são todas, né? Que tem uma rainha só, são todas irmãs ali, né? São todas filhas da mesma rainha. E tô falando filhas porque são todas fêmeas realmente. Os machos são só da casta reprodutora. Não tem macho na casta operária. Não tem macho fazendo forrajamento. Soldados também são todas fêmeas, tá? Então todas elas são fêmeas. As rainhas são as maiores formigas da colônia. Então, a rainha, em geral, é bem maior do que uma formiga comum. Tá? A gente não costuma vê-las no dia a dia, porque elas ficam dentro do ninho e não saem de lá. Uma vez que o formigueiro está fundado, a rainha não sai mais de lá. Né? Exceto no caso dessas espécies que são nômades, nas espécies que fazem a divisão de colônia, aí a rainha pode sair. Mas aí são as espécies que não costumam fazer o voo nupcial mais, né? As espécies mais tradicionais, vamos dizer assim, mais antigas aí, né? Elas fazem o voo nupcial. Então a rainha ela sai para o voo nupcial, depois disso ela se enterra lá no formigueiro, se ela conseguir, né? Muitas vão morrer, a maioria morre. E algumas vão conseguir sobreviver e formar novos formigueiros, né? A rainha tem asa até ser fecundada. Então ela tem asa para sair para o voo nupcial. Ela tem asa, provavelmente, para poder levar o formigueiro para um lugar mais distante. Porque tendo asas, ela vai voar né? Vai conseguir chegar mais longe do que ela chegaria andando, né? Então, provavelmente, a intenção biológica das asas é levar essa formiga mais para longe, para expandir a área que essas formigas, que essa espécie domina, né? Então, elas têm asas. Uma vez fecundadas, elas vão abrir um formigueiro e elas não precisam mais das asas. As asas, inclusive, vão ser usadas, né? Os músculos das asas vão ser metabolizados para ela se alimentar, para ela conseguir se manter, porque ela não vai forragear, a rainha ela não vai procurar comida. Ela vai só botar os ovos e quem vai procurar comida são as filhas, essas operárias que vão nascer desses ovos. Então, até ter uma operária em idade de trabalhar, né? Elas vão, né, com carteira assinada, ela só pode trabalhar depois dos 16. Então, as formigas precisam, a formiga rainha, ela precisa do músculo da asa aí para conseguir sobreviver, né? Para conseguir se alimentar até que as primeiras operárias consigam, né? Cheguem na idade aí de poder trabalhar. Tá? E claro que a carteira assinada era para ver se vocês estão prestando atenção, né? Não tem isso nas formigas. As rainhas das colônias domésticas vivem. As rainhas de saúva, por exemplo, vivem até 20 anos. Então, uma vida longa aí para uma rainha de saúva, né? Em comparação a outras formigas. Uma vida bastante longa. Já as rainhas de colônia doméstica, essas que estão adaptadas para
para o ambiente doméstico, em geral, vive menos, 2 a 4 anos. Né? Só que tem mais rainha, então elas compensam a vida mais curta com uma produção maior. Né? E as rainhas, então, que põem os ovos. Todos os ovos que vão ser, os ovos fecundados, os ovos que vão gerar uma outra formiga, são postos por rainhas. A rainha ela é fecundada no voo nupcial. Então, a rainha sai voando, os machos saem voando, no voo eles se encontram e ali eles copulam, tá? Dependendo da espécie, a rainha pode copular com até 8 machos. Então, lembra que eu falei que todas as filhas de uma espécie monogínica, elas são irmãs? São irmãs por parte de mãe, no caso. Por parte de pai, podem ser de pais diferentes aí, porque os machos, a rainha, muitas vezes ela vai copular com até 8 machos, né? Esses machos vão morrer depois disso, né? Eles não vão viver com a rainha. E a rainha ela guarda esse material aí genético dos machos para que ela possa ir fecundando os ovos ao longo de toda a sua vida. Então ela vai produzir ovos que são, né, desses diferentes pais aí que ela conheceu aí durante o voo nupcial. Então, ao longo da vida no formigueiro, num formigueiro que só tem uma rainha, todas as formigas vão ser irmãs por parte da rainha, mas o macho podem ser machos diferentes. Aí, né? Então, geneticamente, elas podem ser um tanto diferentes. Os ovos férteis que não são fecundados, novamente, como falei, a rainha guardou lá o material genético, ela vai ou não fecundar esse material ela própria, né? Então ela pode, esses ovos que não são fecundados, eles vão produzir os machos. Os que só têm o material genético ali dela vai produzir o macho, né? E os ovos que são fecundados que vão produzir as fêmeas. A fêmea, geneticamente, elas são todas iguais. O que vai definir se ela vai virar uma rainha operária é a alimentação. Então, assim, as rainhas vão receber uma alimentação especial para se tornarem rainhas. E enquanto que a grande maioria vai receber aquela alimentação normal para ser operária. A maioria das colônias tem só uma rainha. Colônia monogínica, colônia que tem uma rainha só. Quando essa rainha morre, o formigueiro morreu. Tá? Então, isso é uma característica bastante curiosa aí dessas espécies. Né? Por isso que alguns venenos de formiga, né, eles têm lá aquele gelzinho, normalmente, que eles vendem por aí, que é para formiga forrageadora. Porque se você matar uma operária, ou várias operárias, não adianta nada, tem muitas outras. Né? Então, se de repente é uma formiga que é praga, se você ficar só matando as operárias, você não vai nunca se livrar do formigueiro. Né? Porque tem muitas outras que vão surgir depois. Então, como que você acaba com o formigueiro? Você vai ter que matar a rainha. Como que você mata a rainha se ela não sai do formigueiro? Né? Então, uma das formas de fazer isso é usar aquela isca, né? Aquele gelzinho que eles vendem, que a formiga operária vai, pega aquilo e leva para o formigueiro e alimenta todo mundo com isso, com a rainha inclusive. Aí a rainha pode morrer. Se a rainha morrer, as operárias logo vão morrer também, porque a operária tem vida curta e todas as formigas são filhas da rainha, né? Se não tem a rainha para botar o ovo que vai gerar novas formigas, o formigueiro vai acabar. Então, por isso que quando morreu a rainha, o formigueiro acaba. Isso acontece com cupim também, muitas espécies, né? Então, cupim de solo, principalmente, aqui em casa tem esse problema, né? Aqui em toda a vizinhança, que aparentemente era uma área que tinha muito cupim. Então, todas as casas praticamente tiveram que fazer o tratamento de cupim, que consiste em furar o solo, no caso, né? Furar, pegar aqui no piso, no caso do pessoal que veio aqui, que foi um pouco mais caprichoso, eles iam lá no rejunte do piso, faz um furinho com uma furadeira, depois pega uma broca gigante de uma furadeira, fura até chegar na terra, e aí injeta um veneno lá para chegar na rainha. Porque se matar o cupim que está na madeira, que está comendo o batente da porta, não adianta nada, vem vários outros. Né? Você vai ter que ir lá no solo, achar a rainha desses cupins e matar ela. Jogar o veneno lá.
E aí você consegue acabar com o cupim, né? Tem diferentes tipos de cupim também, tá? Tem alguns que vivem diretamente na madeira, mas tem esses de solo, ou ninha no solo. Então, matar o cupim que vem comer a madeira não adianta nada, você tem que ir lá no solo, né? Matar a rainha. É o mesmo caso dessas rainhas que tem a rainha, né? A colônia poligínica, a, a colônia monogínica, né? Já as colônias poligínicas, né, são as espécies que têm mais de uma rainha. Em geral, as domésticas são assim. E aí, em geral, a rainha da espécie poligínica ela vive menos, né, do que aquela da monogínica, mas em compensação, a produção de rainhas é maior. Enquanto que as espécies monogínicas, às vezes é só uma vez por ano que tem a produção de novas rainhas, tá? Tem muitas espécies que aquele voo nupcial acontece só uma vez no ano. Por isso que ele é raro, às vezes, de ser observado. Em muitas espécies é bem raro você observar o voo nupcial, porque você tem que chegar no dia certo, né? Mas se você chegar no dia certo, você vai ver isso aqui, né? Aqui é uma espécie de formigas. Essa é uma espécie australiana, endêmica na Austrália. Chama meat ant, né? Formiga de carne. Essa formiga é endêmica lá e isso aqui é ela se preparando para o voo. Então, vocês estão vendo formigas sem asa e com asa. Sem asa é o área, elas estão ali para ajudar. Em muitas espécies, elas ficam segurando as rainhas, porque a rainha ela quer voar. O ímpeto dela é voar. O macho também. E aí as operárias, às vezes, estão ali esperando o momento ideal. Elas estão ali segurando as asinhas ali das rainhas para não deixá-las voar, porque tem o momento certo delas fazerem esse voo. Às vezes tem horário certo do dia, deve ter alguma coisa. Ninguém sabe exatamente, né? Nem mesmo o pessoal que estuda isso sabe exatamente o que acontece ali que dispara. Só se sabe que é algo coletivo, né? Tem um outro artigo interessante aí que eu botei para vocês no Classroom. Coloquei tanto a reportagem da imprensa, saiu em alguns sites, quanto o artigo científico, se você quiser ver mais a fundo. Falando que as formigas, o grupo de formigas funciona como uma rede neural. Então, assim, a decisão, às vezes, da formiga de abandonar o ninho, fizeram experimentos assim, aumentando a temperatura. Um grupo pequeno de formiga. E aí, assim, parece que elas é meio democrático o negócio. Elas estão sentindo, opa, tá esquentando. Vamos embora, vamos abandonar o formigueiro. E quando chega uma certa temperatura, elas saem todas. Mas parece que isso é algo meio democrático. Elas vão, através dos sinais de feromônio, elas vão decidindo o momento certo de sair. E, inclusive, eles perceberam que quanto mais formiga, mais elas adiam esse momento. Talvez pelo custo, né, de mudar um formigueiro maior, né, o custo logístico aí de fazer a mudança, né? E é um artigo bem interessante, assim, mostra então como a sociedade de formiga às vezes é um tanto democrática. A decisão ali é tomada pelo grupo, de maneira, né, trocando as informações ali quimicamente, elas decidem o que fazer. O forrageamento é isso, né? É uma decisão química. Elas vão, encontram o alimento. Quanto mais formiga votar em pegar aquele alimento, mais formigas vão tomar aquele caminho, né? Enfim, a revoada acontece assim, então, né? Começa lá com as formigas saindo para fazer. É difícil da gente ver, né? Como eu falei, no ambiente doméstico, como a maioria das formigas domésticas já nem fazem mais isso, a gente não costuma ver revoada nas cidades, né? A menos que você viva no campo, provavelmente você não vai ter oportunidade de ver isso. O que a gente vê, pelo menos aqui acontece bastante, todo ano eu vejo a revoada de siriri, né? Siriri é cupim, no caso, não é formiga. Mas é um processo parecido, né? Eles saem para fazer o voo nupcial, saem aladas, né? Os siriris aí, depois eles perdem a asa, e se eles acharem, a maioria vai acabar morto ali, né? Dando cabeçada numa lâmpada, né? Não sei por que a lâmpada serve, acho que ele guia para eles de alguma forma. E aí você acaba achando outro dia aquele monte de siri morto no chão. Mas se algum conseguir achar um local adequado, né, vai fundar uma nova colônia. Falar um pouquinho dos machos agora. Os machos, eles são alados também, então também tem asa. Como que eu diferencio o macho e a fêmea? A fêmea é maior, normalmente, né?
Por que a fêmea é maior? Porque ela vai fundar a colônia depois. Ela vai precisar sobreviver ao processo de fundação. Ela vai ter que botar ovo e tudo mais, né? Então ela precisa ter bastante energia armazenada para aguentar esse período. O macho não. O macho, a única função dele é reprodutiva. Depois do voo nupcial, ele morre. Tá? E ele morre com as asas, inclusive. Então, se você achar uma formiga morta com uma asinha, provavelmente, né? Ou é uma fêmea, uma rainha que não encontrou um bom local para fazer um ninho e morreu, ou é um macho que morreu depois de cumprir a sua função aí. A vida deles é bem curtinha, né? 2 semanas, então. Então, ele nasceu, a função dele é unicamente copular com a rainha e depois morrer. Então, função dele unicamente reprodutiva. E as operárias, né? As operárias são a grande maioria, são as formigas que a gente consegue ver no dia a dia. Todas elas são fêmeas, como falei, os machos são aqueles lá, 2 semanas, função só reprodutiva, cumpre a função, morre. A operária é a que vai trabalhar no dia a dia para o formigueiro. A vida delas não é tão longa, é de 2 a 3 meses, depende da espécie, claro, né? Mas em média, aí, 2 a 3 meses é a vida de uma operária. Durante toda a vida elas trabalham para a colônia, tá? Não tem plano de previdência para as formigas ainda, né? Então elas vão trabalhar até morrer realmente. Acho que eu também, né? Porque previdência aí já mudou uma vez, já aumentou o meu tempo, né? E até chegar a minha vez, provavelmente a mudança que foi feita não vai ser suficiente, né? Para cobrir o rombo, logo vai ter que ter outra mudança e vão adiando. Então não sei se eu vou me aposentar. Então, nesse ponto, semelhança aí com as formigas operárias que vão trabalhar até morrer também, né? E elas realizam, então, todo o trabalho pesado para sustentar o formigueiro. Elas não são férteis, tá? Elas não produzem ovos que vão gerar outras formigas. A exceção aí são as operárias ovopositoras. Elas põem ovos que são chamados ovos tróficos. É um ovo de alimentação. É um ovo que serve para outras formigas se alimentarem. E tem as operárias que põem ovo que produz macho, tá? Então, assim, elas são férteis, né, nessa exceção, né? Elas são férteis, mas os ovos que elas produzem eles não são fecundados, eles vão gerar só ovos. Lembra que eu falei que a rainha, quando ela bota ovo, se ela fecundou o ovo, é um ovo que vai nascer uma fêmea, que pode ser uma outra rainha ou pode ser um operário. Se ela não fecunda, nasce um macho. Tem algumas espécies aí que tem, então, formigas que botam ovo e esses ovos vão, por não serem fecundados, né, eles vão sempre gerar outros machos, tá? Mas, claro, isso também depende da espécie. Comentário de Ademir, louva a Deus é assim também, né? Nasce para copular e morrer. Melhor. Então, acho que tem várias espécies, tá? Que tem essa característica, que o macho tem só a função reprodutiva. Bastante comum, aí tem muitos insetos, acho que tem essa característica. E a fêmea que cuida de toda a parte de todo o restante das tarefas aí da sociedade, né? E os machos têm essa função aí de simplesmente reproduzir, levar o material genético, né? Levar essa variação genética, talvez, né? Para as novas colônias, né? E o que as operárias fazem? Quais são os trabalhos? Escavação e limpeza do ninho, tá? Escavação e limpeza do ninho é tarefa de operária. Elas procuram e transportam água e alimento para o ninho, que é o que a gente chama de forrajamento. Então, ela pode levar lá o alimento na mandíbula, ela pode levar a água, né? Normalmente vai ser ali no bucho, né? Então, assim elas vão levar o alimento para o ninho. Para quem? Para a rainha e para as outras operárias que não trabalham fora. Elas trabalham, então, na alimentação de larvas e de rainhas e de outras operárias. Tem as formigas que cuidam da prole, tá?
Então, tem formigas específicas para cuidar do berçário, lá das formigas que estão nascendo. E tem as formigas da defesa da colônia, né? Ao completar 18 anos, elas devem se alistar para o serviço militar da colônia. Não é bem assim, né? Então, a colônia tem as suas formigas que são, algumas colônias têm dependendo do autor, né? Uma casta, cada autor considera ou não uma casta específica para defesa. Nesse caso, então, você tem formigas específicas para a defesa da colônia. Em outras espécies, aí a defesa é feita por operárias que são iguais, mas que também vão ficar iguais em termos, né, de polimorfismo, né, mas de monomorfismo, mas elas vão ficar especializadas aí para defesa da colônia, né? Então, como eu falei, as operárias podem incluir soldados, não são todas as espécies que têm formigas diferentes para cuidar da segurança aí, mas algumas têm. Aí alguns autores dizem que é outra casta, tá? Não consideram como operária. Aí então, eu não vou entrar nessa briga, claro. Então, assim, tem alguns autores que falam soldados são uma casta diferente e outros falam, não, soldados são operárias também. Só tem uma função específica, né? As soldados nas espécies que são diferentes, né, elas têm, então, uma cabeça desproporcional, a maior, e a mandíbula mais forte. Então, por que ela é assim, né? Porque o objetivo dela é realmente usar essa mandíbula aí para atacar quem quer que queira se meter com elas, né? Então, atacar outras formigas, outros bichos aí que venham querer invadir o formigueiro, tá? Também são fêmeas, né? Todas as soldados são fêmeas, tá? Então, o serviço militar das formigas é diferente dos humanos, né? O dos humanos é só os homens que precisam se alistar, obrigatoriamente, né? O das formigas é o contrário, são as formigas que se alistam aí, são todas fêmeas. Os machos não têm a oportunidade de virar soldado, né? A função deles é só reprodutiva. As operárias podem ser polimórficas ou monomórficas. Polimórficas quando ocorre a diferenciação de tamanho e forma no corpo, tá? E monomórfica quando elas são todas iguais. Então, aqui nessa fotinho, o que a gente vê? A gente vê uma soldado aqui, ó, que é bem maior. Mas as operárias também, ó. Você vê operária maior e operária menor, tá? Então, é uma espécie que é polimórfica. Tem formigas maiores e formigas menores. E elas são assim. Então, se você for comparar tamanhos aí, características, né, então, aí, como eu falei, rainha maior, né? Macho menor que a rainha, mas também alado. Operária e soldado não tem asa. Então, formiga voando é só rainha ou macho, tá? Nunca você vai ver uma operária ou uma soldado voando, né? Elas não têm asas, a soldado um pouco maior do que as operárias tradicionais. Cada operária desempenha um papel bastante específico, tá? Então, em algumas espécies, dependendo da idade, eu falei da idade do alistamento, falei brincando, lógico, mas tem sim a questão de idade, né? Falei da carteira de trabalho, mas tem sim idade também para a tarefa. Então, em muitas espécies, as operárias mais jovens, elas ficam responsáveis pelas tarefas de cuidar do ninho, das larvas, por exemplo. Então, as formigas babás são as mais novinhas. Quando elas ficam mais velhas, aí elas saem do formigueiro para poder fazer o forrageamento. A busca de alimento, a escavação de galeria, serviço mais pesado, fica para as formigas um pouco mais velhas. Não ficam logo para as que acabaram mais novinhas. Aí, quando elas já estão mais velhas, né, quando elas estão chegando no fim da vida delas, aí muitas vezes elas são dispensadas desse serviço de forrageamento, né? Eu falo dispensadas, né? Dá a impressão que é a rainha ou que é alguém lá que vai falar para ela, olha, a partir de hoje você não forrageia mais. Mas a gente sabe que não é assim, né? Elas próprias se percebem, né, que estão aí, né? Tem todo um instinto delas aí, em que elas vão perceber que já estão muito velhas para fazer o forrageamento, então elas ficam se dedicando a
tarefas internas, como, por exemplo, manejar desperdício dentro da colônia. Tá? Então, elas têm, durante a vida aí, tarefas diferentes no ninho. Com relação ao ciclo de vida das formigas, elas têm metamorfose completa, elas passam pela fase de ovo, de larva, de pupa, até adulto. Tá? E aqui a gente vê as várias fases, olha aí. Tá? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então, os ovos têm tamanho microscópico, são difíceis de serem visualizados a olho nu. As larvas não têm pernas, são de coloração esbranquiçada, passa por vários estágios. São bem pequenas no primeiro estágio, depois elas vão trocar de pele, vão entrar em fase de crescimento. No último estágio, a larva ela para de se alimentar e entra no estágio denominado pupa. A pupa de algumas espécies é coberta por um casulo de seda, em outras é igual a um adulto, só que é branquinho. Nesse estágio, a formiga ela não se alimenta, não anda. Ela só está se transformando internamente, ela não come mais. Quer dizer, enquanto larva, ela come bastante, para armazenar energia para passar pela fase de pupa. Na fase de pupa, ela se transforma numa adulta. E aí elas viram as formigas que a gente vê por aí, né, no dia a dia. Tá? Normalmente o que a gente vê é adulta, a gente não vê, exceto quando a gente pega uma mudança. Aí às vezes você vê ela carregando, né? Você vê ela carregando aqui a larva ou a pupa, né? Uma vez atingida a fase adulta, a formiga não cresce mais. Tá? Eu nunca criei formiga, tá? Mas eu já criei borboleta. Tá? Experiência de tempo de escola. Então, numa experiência de escola, a professora falou pra gente, ó, vocês vão procurar borboleta, ovo de borboleta, e vão botar numa caixinha, vão alimentar, e vão esperá-las virar borboleta. Então, beleza, fui lá na plantação de couve, se não me engano, da minha avó, e peguei lá ovinhos. Ovinho minúsculo, quase não dá para ver, ovinho amarelinho. E minha avó, quando achava aquilo lá, ela matava, né? Porque acabava com a plantação dela, né? Então, tinha que de vez em quando ir lá olhar tudo por baixo das folhas para ver se a borboleta não tinha botado. Porque se aquele ovinho nascesse, ela sabia que ia comer o pé inteiro, né? Então, quando eu fui lá, né? De certa forma, ela falou, tem aqui, né? Pegou lá uns ovinhos e me entregou a folhinha. E eu levei para casa e deixei aquela folhinha numa caixinha. Logo nasceu as larvinhas. E aí, se antes o problema era as lagartas, né, que comiam o pé de couve da minha avó, depois o problema passou a ser eu. Por quê? O que o bicho come, né? O que a professora falou? Vocês vão ter que ir na planta onde vocês acharam o ovo, porque é isso que elas comem. Aí vocês vão ter que pegar folhas para elas comerem. Então, a partir daí, era eu que ia lá, né, pegar folha todo dia na casa da minha avó de couve lá para poder levar para as lagartas comerem. E aqueles bichos, mas comia muito. Cada dia eu precisava levar uma quantia maior de folha para eles. E elas iam e comia rapidinho, acabava com tudo. Chegou no momento que elas começaram a ficar meio lenta, meio parada. Falei, essas lagartas vão morrer aí, o que está acontecendo? Estão devagar, não estão comendo muito. E aí logo eu vi que elas começaram a formar o casulo em volta. E aí depois de formado o casulo, elas pararam. Aí não precisei mais pôr folha nenhuma para elas comer, porque elas ficaram estáticas. Olhava todo dia para a caixinha, não tirava foto, porque naquele tempo não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Se fosse hoje fazer esse experimento, com certeza, né, a professora ia pedir para tirar uma foto todo dia e comparar. Naquele tempo, né, não existia celular, né, e câmera só de filme era muito caro. Né? Então, mas todo dia eu ia lá, olhava e tinha que fazer um relatório, né, em papel, e aí o relatório ficou fácil, porque todo dia estava igual. Passado mais 2 semanas, não lembro exatamente como, aí começou a sair as borboletas já prontas de dentro daqueles casulos, né? Então, no caso das formigas é parecido, né? Com a diferença de que, no caso da borboleta, elas vão ser independentes, né? Elas vão comer ali a planta onde elas estão até virar casulo e depois sai a borboleta e elas têm uma vida que não é em sociedade como a da formiga, né? Na formiga não, né? Na formiga, elas, quando nascem as larvas, elas vão ser alimentadas pelas formigas maiores. E depois que elas terminam, que elas chegam na fase adulta, elas vão trabalhar pelo formigueiro.
Então, com relação à formação de colônias, a fundação de uma nova colônia ocorre quando a colônia está madura. Quando que ela está madura? Quando ela está com uma densidade populacional alta. Pode acontecer de duas formas, então, né? Ou o voo nupcial, que eu já falei, né? Da rainha, ou a fragmentação, que é o que a gente chama de sociotomia. Divide a colônia em duas. Algumas rainhas, uma rainha ou mais rainhas saem e levam uma parte das formigas com ela para formar uma nova colônia. Quando tem o voo nupcial, até milhões de indivíduos saem para esse voo nupcial, sendo que a maioria vai morrer. Tá? Então, como eu falei, é uma grande quantidade de rainhas, mas a grande maioria vai morrer, porque ou vai ser devorada por outro animal, ela cai num lugar que outro animal vem, come, acabou. Ou condição climática adversa, caiu num lugar muito frio, muito quente, não adequado para um formigueiro. Né? Ou porque a rainha não encontrou, né, o local para construir o ninho. Ela vai ter que, ela depois desse voo, ela vai ter que, ela cai, né, após o voo ali, depois do voo ela vai pousar e vai tentar cavocar ali para abrir o ninho. Às vezes ela não consegue, às vezes não é um terreno próprio, um terreno adequado para isso, né? Se for uma formiga de solo, no caso. E aí ela vai morrer. Então a grande maioria vai morrer. Isso aí já é esperado. Elas produzem em grande quantidade realmente, porque sabem que só algumas é que vão sobreviver, né? E as que tiverem sucesso, elas vão escavar uma câmara e vão se fechar nessa câmara para sempre. E aí ela começa a botar os primeiros ovos. Ali vão eclodir as larvas e ela vai alimentar essas larvas. Ela vai depositar ovo especial para isso. Ovo trófico. Tá? É um ovo maior que o normal que serve para formiga pequena comer. As primeiras operárias, quando elas chegarem na idade adequada, elas vão abrir a câmara, que está fechada, e vão iniciar o processo de forrageamento. Para alimentar, então, as larvas recém-eclodidas e a própria rainha, que a essa altura já está com fome, coitada, né? Ela já ficou um tempão sem comer, já está acabando a reserva dela, e aí ela precisa, quando essas primeiras formigas começam a forragear, ela finalmente vai ter comida fresca para comer. Né? Enquanto a rainha está no período de fundação, ela sobrevive do quê? Do metabolismo dos músculos da asa. Ela perdeu a asa, ela não vai mais voar, nunca mais vai precisar voar. Para que ela vai ficar guardando músculo de asa? Ela metaboliza esse músculo para transformar isso em energia para ela viver. Enquanto a formiga está na colônia de origem, ela come bastante, né? Ela armazena bastante energia para poder sobreviver esse período de fundação. Já na sociotomia, na fragmentação, isso normalmente vai ocorrer com espécie poligínica, né? A espécie que tem mais de uma rainha operária com cria, parte para um novo local e ali funda uma nova colônia. Isso pode ser natural, né? Elas percebem que tem formiga demais aqui, já está na hora de cada uma tomar seu rumo aí, né? Vamos separar esse formigueiro. Ou pode ser induzido. Isso acontece às vezes porque é condição climática adversa, tipo, aumentou a temperatura. Tem esses experimentos, inclusive, né? Se você começa a aumentar a temperatura no formigueiro, ela se resolve mudar. Ou substância repelente, né? Você joga lá um inseticida, elas falam, opa, isso aqui não tá bom, vamos para outro lugar. Então, às vezes, o inseticida não mata, ele só acaba, né, repelindo a formiga para outro lugar. As colônias, geralmente, elas se estabelecem no solo, formando um único ninho compacto. Esse ninho ele pode ser monodômico, mono de um, e dômico de dormitório, um dormitório, um cômodo. E algumas espécies são polidômicas aí no caso, né? Constrói seu ninho em vários locais. Quando eles têm vários cômodos, eles são interligados. Né? E eles podem ser separados por distâncias que variam de centímetros até dezenas de metros. Então, assim, você pode ter você tem às vezes as galerias tem túnel curtinho, às vezes tem um túnel bem grande até você chegar em outro cômodo. Com relação às maiores colônias, até 2002 a maior colônia conhecida ela era em Ishikari, no Japão, com 306 milhões de operárias, 1 milhão de rainhas, vivendo em 45 mil ninhos, numa área de 2,7 km². Em 2002, essa colônia deixou de ser a maior porque foi encontrada no sudeste da Europa uma super colônia de ninhos se prolongando por quase 5.760 quilômetros. E eram bilhões de formigas argentinas, vivendo em milhões de ninhos.
Em 2004, foi encontrada uma colônia de aproximadamente 100 quilômetros de largura em Melbourne, na Austrália. Em 2009, fizeram um estudo que demonstrou que as maiores supercolônias de formigas argentinas no Japão, na Califórnia e na Europa, na verdade, são uma supercolônia global. Por que eles acham isso? Porque o perfil químico é muito parecido e porque quando você pega formiga que são tem perfil químico diferente, que elas são, não tem parentesco, elas costumam ser agressivas. Agora, no caso dessas formigas argentinas, os caras pegavam uma formiga do Japão, uma da Califórnia, uma da Europa, e elas, ainda assim, elas eram amistosas. Elas agiam, né, esfregavam as antenas, não tentava se evitar. E isso é característica de formiga do mesmo formigueiro. Né? Então, assim, é o contrário do que acontece com formigas de formigueiro diferente, que são agressivas. Então, assim, por não haver agressividade entre elas, eles acabaram falando, pô, essas formigas, na verdade, são uma supercolônia, uma colônia que está espalhada por mais de um continente aí, né? As colônias de saúva, elas impressionam pela complexidade e pelo tamanho. Elas cultivam o seu próprio alimento, que é um fungo. A saúva, ela não vive sem o fungo e vice-versa. Tá? Então, é uma relação aí que um precisa do outro. A saúva, ela precisa cortar a folha para cultivar o fungo. E por isso que ela causa bastante dano para a agricultura. Principalmente em canavial, né? E em reflorestamento de pinos. Pinos é a madeira, talvez aí a mais usada, né? Não é uma madeira lá muito boa, mas é muito usada no dia a dia para muito tipo de móvel, de pallet, muita coisa que é feita com madeira é feita aí com pinos, né? E elas destroem a plantação de pinos. Então elas infestam muitas cidades do interior da região sudeste, tá? Assim, como eu falei, são mais comuns no sul, mas também se encontra elas na nossa região. E elas possuem uma única rainha. Então essa relação do fungo com a formiga é uma simbiose, tá? Então, assim, e antes se acreditava que cada grupo de formiga cultivava uma espécie de fungo. Hoje já se sabe que elas trocam as espécies. Então tem um comércio. Tá lá naquele artigo que eu falei para vocês, tá? Que inclusive tem o pessoal aqui da biologia aqui de Rio Claro envolvido nesse estudo. O ninho de saúva, quando maduro, ele tem cerca de 20 metros de diâmetro e 5 metros de profundidade. É grande, é muito grande. E apresenta, então, várias câmeras, que a gente chama de panelas, e galerias. Galeria é canal que liga as câmeras. Então, isso aqui a gente vai ver daqui a pouco num documentário que eu vou mostrar aqui para vocês. Em que eles jogaram concreto, né, dentro do formigueiro, e depois eles escavaram, e aí aparece, ó. Aparece aqui as câmeras, ó, e as galerias. Assim, foi assim que eles conseguiram descobrir como que funcionavam esses formigueiros. No solo que você vê é aquele monte de terra solta, né, os olheiros. Olheiro é um orifício da galeria que se comunica com o exterior. Então, dentro do ninho, uma colônia também abriga outros insetos, como já falei. Em geral, ácaros, aranha, besouro, cobra, cupim, lagartixa, mosca, muita coisa, muito bicho às vezes está lá dentro. Em geral, na câmara de lixo. Então, às vezes eles são até úteis, né? Eles servem para limpar o lixo lá das formigas. A formiga larga lá o lixo, que é orgânico, né? Então, muitas vezes esses bichos vão lá para se alimentar. Alguns, então, desses bichos se alimentam dos alimentos que são deixados pelas formigas e pelos excrementos dela. Esses são os que estão fazendo uma limpeza, estão fazendo um favor para as formigas. Outros já são meio tipo chupim, assim. Eles vão lá, eles usam o odor para se disfarçar, para fingir que é formiga e se aproveitar da alimentação que as formigas oferecem. Então ele vai lá, se disfarça de larva de formiga e fica recebendo alimento grátis das formigas, tá? Então esses não são benéficos, né? Esses estão lá se aproveitando das formigas, né? O tamanho de uma colônia ele pode variar de uma dezena a algumas milhares de formigas. Então, como eu falei para vocês vão ver no documentário, desde a frutinha lá que tem só ali umas dezenas,
de formigas, mas pode ter até milhares. A maioria das formigas vai construir um tipo de ninho específico para a espécie dela, podendo então haver uma grande variedade de ninhos. Uma mesma espécie ela pode construir mais de um tipo de ninho. Isso depende do quê? Da condição climática da região e das facilidades que o ecossistema oferece e também da estação do ano. Então, lógico, tudo isso varia de espécie para espécie. Então, às vezes, dependendo da estação do ano, ela vai construir o ninho de uma forma diferente. Aí você tem ninhos que são arbóreos, aquele ninho que você vê em árvore, não é tão comum para formiga. Você vê ninho superficial, construído em cima do solo. E o mais comum é o subterrâneo, aquele que fica dentro do solo. Tudo isso, como eu falei, varia de espécie para espécie. Algumas são exclusivamente de um território, outras, às vezes, dependendo da estação, vai construir em cima ou embaixo do solo, e outras, às vezes, têm até partes, né, primárias no solo, mas ninhos secundários para fora, com comunicação. As formigas em si apresentam uma grande diversidade de comportamento, de forma, tamanho que varia de 1 milímetro até 4 centímetros. Elas podem carregar até mais que 25 vezes o peso, e algumas carregam até 50 vezes o peso. A gente vai ver isso no comentário também. Então, você vê uma formiga aqui de ponta cabeça, grudada na superfície, só com a pressão ali das patas, ela tem tipo uma ventosa na pata, onde ela consegue se grudar, por isso você vê formiga andando de cabeça para baixo, né? Formiga consegue andar de cabeça para baixo, a maioria das espécies. E elas aguentam um peso muito grande. Então, nesses experimentos, você vê que o cara pega um pezinho, vai lá e pendura na mandíbula da formiga e fica vendo se ela cai ou não. E em muitos casos ela não cai. Você bota um peso bem pesado ali e ela consegue segurar e não cair. Tá? Se fosse um humano, ou caía ou ia ser, né, ser destruído ali pelo peso. Né? E a formiga aguenta. Existe uma grande diferença entre os aspectos biológicos e comportamentais nas diferentes espécies. Então, a gente sabe que tem formiga rural, formiga doméstica, sendo que menos de 50 espécies estão adaptadas para o ambiente urbano. Então, lembra que a gente falou que tem mais de 14 mil espécies conhecidas? No ambiente urbano é 50, é bem pouquinho. Né? A grande maioria das formigas são rurais. Né? As urbanas são que têm associação com o homem. Elas fazem migração, elas mudam o ninho de lugar com frequência. Elas têm população unicolonial, a ausência de comportamento agressivo entre indivíduos da mesma espécie, né? Então, formigas que não são urbanas, as formigas rurais, muitas vezes, mesmo elas sendo da mesma espécie, se elas são de colônias diferentes, elas se atacam. Elas se estranham aí. As urbanas não costumam ter isso. Então, se é da mesma espécie e a urbana, elas costumam ser amistosas, né? Porém, elas costumam ter alta agressividade interespecífica. Então, se de repente você tem uma espécie de formiga na sua casa que você não consegue se livrar, uma alternativa é levar uma outra espécie, que pode acabar com essa espécie. Né? Você troca o seu problema, né? Você troca um por outro. Não é uma boa ideia, tá? Não é uma boa ideia, não. E nas formigas urbanas você tem a poliginia, que onde não existe qualquer agressão entre as rainhas, né, e nem nenhuma tentativa de dominância. Então você tem ali várias rainhas e elas vivem amistosamente entre si. Nas formigas urbanas você tem a reprodução, que é responsável pela dispersão das espécies. Muitas espécies, né, não têm mais o voo nupcial, então a sociotomia é comum nas formigas urbanas, como eu falei, o voo nupcial é uma coisa mais das formigas rurais mesmo, né? Nessas poucas espécies urbanas, em geral, ocorre a sociotomia, uma forma que elas se adaptaram, né? Não funciona muito bem, provavelmente, um voo nupcial para uma formiga doméstica, né? Porque na área rural ela vai cair, ela vai pousar e vai abrir o seu ninho ali no solo. Para a formiga doméstica, ela vai fazer um voo nupcial, vai cair na onde? No asfalto, no cimento? Como é que ela vai, né? Então, acho que por conta do próprio processo evolutivo, elas aboliram o voo nupcial e faz então a sociotomia. As operárias muito pequenas, rainhas com uma vida mais curta
e operárias estéreis, né? Nunca desenvolvem os ovários. Com relação à comunicação, como que formigas se comunicam? Bom, vamos fazer o seguinte. A parte de comunicação é a parte final aqui, né? E provavelmente a mais importante também, né? Por causa da forte relação que ela tem com os modelos que a gente vai estudar, né? Então, vou fazer um intervalinho agora, tá? São 5 para as 4 agora. Quando for 4:10 a gente volta. Aí tá quase no final, né? Mas a gente tem mais alguns slides e depois eu vou passar um pequeno documentário para vocês para complementar. Então, a gente faz uma pausa agora e 4:10 a gente volta para falar da comunicação das formigas. Beleza? Então, até daqui a pouquinho. Bom, continuando aqui então, falar um pouquinho agora sobre a comunicação das formigas, tá? As formigas geralmente se comunicam de duas formas: substâncias químicas voláteis e substâncias solúveis, que a gente pode traduzir como odores e sabores. Quando são produzidas pelo indivíduo para se comunicar com outros indivíduos da sua espécie, essas substâncias são denominadas feromônios, tá? E as formigas, elas possuem, então, glândulas exócrinas que são especializadas na produção, né, na secreção desses feromônios de uma forma controlada. Só um instantinho. Então, existem diferentes tipos de feromônios, tá? Feromônio de alarme, feromônio de recrutamento, feromônio territorial. O de alarme, ele é altamente volátil, ele se dispersa no ar numa distância relativamente grande, mais que 60 centímetros, e a ideia é o quê? Alertar que tem algum perigo. Tem alguma coisa aqui que está atacando formigueiras. As formigas rapidamente vão jogar esse feromônio de alarme para avisar as outras, tá? Alertar a colônia inteira em questão de segundos. Então, isso é bastante interessante, né? É uma forma de passar essa informação muito rápido. Você tem colônias que são grandes, você tem formigueiros grandes, e aí esse feromônio de alarme, ele vai avisar todo mundo para ficar alerta, vai avisar soldados para irem defender, isso tudo muito rápido. Aí você tem o feromônio de recrutamento. Esse é aquele que é colocado no solo, na forma de uma trilha, onde a ideia é informar as companheiras que, olha, tem um alimento aqui, tá? Segue aqui por esse caminho que você vai achar um alimento de qualidade. Então, é uma forma de ir levando outras para seguir aquele caminho. E tem os territoriais. Esses são usados para marcar o território que é de uso exclusivo da colônia. Até uma forma de falar para as outras colônias, outras formigas, falar, ó, não invade aqui, isso aqui é nosso. Né? Uma forma de marcar terreno. Né? As formigas também fazem reconhecimento visual, tá? Desculpa, reconhecimento individual. Elas usam substâncias voláteis de várias origens, no corpo como um sinal de reconhecimento. Né? Por isso que eu falei lá que às vezes outras espécies, outros bichos invasores conseguem se disfarçar usando o odor. Por quê? Porque é a forma que elas têm de se reconhecer. Né? Outras formas de comunicação que elas usam são a visual, a sonora, a tátil e a de feromônios iniciadores. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? O que é a visual? É a comunicação que ocorre através de alguns mecanismos que são visuais. Por exemplo, tem um gênero específico de formiga que realiza batalha na forma de ritual com operárias e ninhos vizinhos. Então, se acontecer delas se encontrarem, antes de elas saírem no tapa, elas vão fazer um ritual. Elas vão fazer uma dança na frente do inimigo, onde ela eleva o abdômen e dá a aparência de indivíduo maior. Tá? Né, ela dá aquela enchida assim para fingir que é maior, para intimidar o inimigo. Né? Então, como resultado, ela pode intimidar o inimigo e ela vai recrutando mais companheiras para fazer isso. Tá? Então, assim, até uma forma inteligente delas de lutar sem perder nenhuma formiga, porque elas fazendo isso, elas vão tentando intimidar a outra, e aquela que consegue recrutar mais companheira, a outra vai reconhecer a perda, vai falar, olha, a gente está em menor número, vamos sair fora daqui.
E a colônia que ganha é aquela que reuniu mais operárias para dança, tá? Então, assim, parece algo bastante, né? Em vez de elas saírem lutando, que vai ser uma perda para os dois, para as duas colônias, é claro, né? Como toda a guerra, né? Os dois lados vão ter perdas, né? O lado que ganhou, o lado que perdeu. Nesse caso, não, elas simplesmente vão recrutando e, né? Aquela que mostrar que tem condição de ganhar, ganha. E a outra espécie recua, né? Então, assim, é uma forma, né? De poupar aí as formigas, né? Você já viu briga de gato? Briga de gato parece que também tem essa característica, né? Você vê os dois gatos, eles começam aquele barulho, e um começa, né, começam a se encarar, começam a fazer aquele rosnado cada vez maior, né? E de repente um fala, vai embora, corre e fica por isso mesmo, né? Então, assim, os gatos são inteligentes, né? Muitas vezes eles não precisam sair no tapa para um mostrar que aquele território é dele, ou que, enfim, que ele não quer o outro lá, né? Eles vão se intimidando aí até que um mostra que vai ganhar, né? E é o que elas fazem aí, né? Porém, algumas espécies, né, como eu já falei, são completamente cegas. Então, isso é característica de espécie, né? Então, desse gênero aqui em particular, é que vai fazer esse tipo de coisa. Então, nesse caso, a comunicação visual, dessas que enxergam, no caso, né, tem essa relevância grande aí, tá? Nas que são completamente cegas, obviamente, isso não vai funcionar, né? Outro tipo de comunicação é a sonora. As formigas, elas podem usar o som para se comunicar. Elas produzem som como? Friccionando uma região específica do abdômen com uma saliência cuticular que está presente naquela área. E aí as formigas conseguem perceber o som porque elas têm receptor nas patas, tá? Então, assim, som, é uma vibração também, né? Elas vão sentir aquele som através desse receptor, né? Então, a comunicação sonora, em algumas espécies, também é importante. Existe também a comunicação tátil. Com frequência, tem operárias que realizam, né? Tem várias espécies que têm esse contato de boca com boca, que a gente chama de trofalaxia. É aqui que tem a troca de alimento, tá? É quando elas passam o alimento de uma para outra. Elas dão esse toque de antena, uma vai dar o sinal para a outra, ó, tô com fome, passa alimento para mim. E aí a que tem o alimento no bucho pode passar esse alimento para a formiga, né? Pode ceder esse alimento para outra formiga que está com fome. Então, comunicação tátil também é importante nesse caso. Isso é algo que a gente também consegue observar em algumas formigas domésticas, urbanas, né? A gente vê que elas estão, quando elas estão fazendo, às vezes, até o forrageamento, elas se encontram na trilha, elas se tocam as antenas e ficam algum tempo ali nesse contato de boca com boca. É onde está acontecendo a trofalaxia. Feromônios iniciadores. Quando são detectados por uma formiga, eles induzem um processo fisiológico que transforma essas formigas de algum modo, tá? Então, em algumas espécies, a rainha fica jogando um feromônio iniciador que impede que a operária desenvolva o ovário. Mantém a operária estéril, tá? Então, é uma forma de ela, só ela, né, ser a rainha, só ela botar os ovos, tá? Então, isso é algo que também, né, é um sinal químico. Ela ela faz isso para se manter como a única ali produzindo os ovos de novas formigas, né? Mantém as outras estéreis dessa forma. O feromônio de recrutamento, frequentemente ele é usado para encontrar fonte de alimento. Então, elas depositam na trilha que elas estão percorrendo esse feromônio, quando elas estão buscando alimento, elas depositam na volta, né? Elas vão, encontram o alimento. Normalmente, na ida, elas já vão depositando algum feromônio até para conseguir voltar, né? Mas na volta, ela reforça isso. Se o alimento for bom, quanto melhor for o alimento, mais ela reforça essa trilha, tá? Mais feromônio ela coloca. E com isso ela atrai outras formigas. Então essa é a forma que elas encontram, né? Por isso que se você põe lá, né, faz o experimento, vocês podem fazer isso com formiga urbana em casa. Vai num lugar perto de um formigueiro, joga lá um punhadinho de açúcar ou de alguma coisa que a formiga gosta.
Eventualmente você vai ver lá uma ou outra, né, forrageadora, operária forrageadora, chegando nesse alimento. Ela vai, pega um pouquinho, leva. Dali a pouco você vai ver tem uma trilha formada. E elas estão levando tudo. Por quê? Porque elas começaram a agregar, né, a chamar mais formigas para essa trilha através do feromônio que elas depositaram. É uma comunicação química aí que elas fazem. Quando isso acontece, então, né, quando as formigas saem para forragear, de início elas percorrem caminhos que são aleatórios. Quando elas encontram feromônio na trilha, isso permite que, como elas depositam esse feromônio na trilha, isso permite que o caminho mais curto vá sendo encontrado, porque cada formiga que vai, ela vai depositando feromônio na trilha na hora de voltar. E aí elas tendem a voltar pelo caminho mais curto, e esse caminho vai sendo reforçado, até que vai chegar um momento que ele vai ser o único caminho forte. Tá? E aí, isso é o que a gente vai, né, chamar de feedback positivo. Né? Se o caminho é bom, mais formigas vão tomá-lo. Se mais formigas tomam, mais formigas reforçam e cada vez mais ele vira o caminho predominante. Então, o que já foi feito também através de experimentos com formigas de verdade? Se você... é isso que eu falei que você pode fazer em casa, né? Tem lá o ninho, tem uma fonte de alimento, você bota lá o alimento, as formigas fazem uma trilha entre o ninho e o alimento. Se você bota um obstáculo no caminho, igual acontece lá no filminho, lá das formiguinhas, lá, fugiu o nome agora, se você coloca um obstáculo, de início elas se perdem, elas não conseguem, elas estão seguindo o feromônio, opa, a trilha acabou aqui, o que eu faço agora? Mas elas vão sair aleatoriamente e algumas vão contornar por aqui, outras vão contornar por aqui. Né? Então, de início vai ter algumas fazendo um caminho mais longo, outras fazendo um caminho mais curto. Mas com o passar do tempo, o caminho mais curto é mais reforçado e eventualmente ele vai se tornar o único. E poucas ou nenhuma formiga vai mais tomar o caminho mais longo. Então, o que a gente faz hoje com a ACO, isso já foi feito com formiga de verdade. E elas realmente escolhem o caminho mais curto. Tá? Então, os resultados dos experimentos mostram o seguinte: na existência de mais de um caminho entre ninho e fonte, as formigas ficam com o menor caminho. Outra coisa que foi percebida: um menor caminho, assim, se aparecer um menor caminho depois, né, vamos supor que você colocou um obstáculo e depois você tirou. E aí, com isso, aparece naturalmente um caminho mais curto. Mas se esse caminho já estava reforçado, já estava bem forte, elas não mudam. Então é algo até curioso. Você bota lá um obstáculo, elas começam a desviar do obstáculo, certo? Se de repente você tira o obstáculo, elas continuam desviando. Quer dizer, elas não estão usando o visual, elas não estão vendo que o obstáculo não está mais lá e que dá simplesmente para cortar o caminho. Elas vão continuar fazendo o desvio, porque elas estão seguindo a trilha de feromônio. Tá? Então, isso é algo que acontece na natureza. Inclusive, no modelo computacional, às vezes isso não é interessante. Você está fazendo, por exemplo, um algoritmo para achar o menor caminho em rede de computador. E aí, eles, com base no tráfego. É interessante que você reavalie isso periodicamente, porque às vezes você escolhe um caminho que já não é mais o bom. Né? Então, todo algoritmo que precisa, que o ambiente muda, você precisa reavaliar. Né? E aí é interessante que isso não seja fixo. E aí, como que você resolve isso se você fez um algoritmo inspirado em formigas que não mudam de caminho? Aí, a hora que vocês forem ver o ACO, já adiantando, vocês vão ver que tem lá uma questão de evaporação, onde o feromônio evapora. Feromônio de verdade evapora? Evapora, mas não é algo significativo o suficiente para fazer a formiga mudar de rota. Então, é algo que na natureza não é importante, mas no modelo computacional foi colocado isso como algo a mais, justamente para permitir que o ACO se adapte para situações que mudam com o tempo. Tá? Então é por isso que eu falo lá desde a primeira semana. A gente usa como inspiração até certo ponto, e a partir dali a gente pode mudar esse algoritmo, criar coisas que não existem na natureza, mas que vão ajudar a resolver o nosso problema. Porque o nosso problema não é o problema da formiga, né? Da formiga de verdade. Talvez para uma formiga de verdade, dificilmente vai acontecer de um obstáculo ser tirado do caminho. Isso não é relevante para ela. Mas para
para eu que estou usando isso para fazer uma rota numa rede de computador, aí é interessante reavaliar isso. Então, o meu feromônio aqui precisa evaporar, porque para o meu modelo isso vai ser melhor. Tá? Outra coisa que foi visto em modelos de formigas, que se tem mais de um menor caminho, as formigas escolhem um. Mesmo que você tenha dois caminhos assim igual, praticamente, elas vão acabar escolhendo um, aleatoriamente. E aquele que elas escolhem vai ser o definitivo. Isso pode ter uma razão biológica? Pode ser que sim, porque se você divide, você aumenta o risco. Você aumenta o risco de um predador chegar ali e dominar. Quanto mais formiga está naquela trilha, se aparecer um predador e elas tiverem que atacar, é melhor que tenha bastante formiga, né? Quanto mais chance de ganhar a briga aí contra o predador. Então, do ponto de vista biológico da formiga, seguir uma única trilha, mesmo que tenha duas de mesmo custo, talvez é mais interessante escolher uma. Já para as nossas formigas artificiais, às vezes é interessante você ter os dois caminhos. Eu quero achar o melhor caminho para eu ir daqui em Campinas. Tem 3 caminhos diferentes, principais. Qual que eu vou escolher? Eu vou escolher um único aqui, vou apresentar só esse para o usuário do GPS. Às vezes isso não é interessante, às vezes o usuário prefere um outro, por algum motivo que ele não contou para o GPS, algum motivo particular dele, tá? Então, assim, como já falei para vocês já uma vez eu tinha uma banca em Campinas, fui sair daqui para chegar lá 40 minutos antes, e aconteceu de ter um congestionamento lá que no meio do caminho precisei, o GPS me avisou, pega aqui, né, não vai pela Anhanguera que eu estava indo, ou pela Bandeirantes, não lembro, Anhanguera, acho que era Anhanguera. Não, pega aqui a outra rodovia, a rodovia que vai por Cosmópolis, que você vai chegar antes. Normalmente não chega, mas naquele momento específico estava chegando porque tinha um congestionamento ali na entrada da rodovia Dom Pedro. Então, assim, na situação computacional, de repente é interessante você seguir os dois caminhos. Num problema de tráfego de computador, por que eu vou tomar só o caminho melhor e menos congestionado se eu posso dividir um pouco? Tem 2 caminhos bons, tá? Um é um tiquinho melhor que o outro. Aí eu vou jogar todo o meu tráfego nesse que é um tiquinho melhor. Não é mais fácil eu simplesmente dividir, né? Então, se para a formiga é mais interessante seguir um caminho só, para o modelo computacional, talvez não. Por isso que o modelo pode ser adaptado. Se tem 2 fontes de alimento, mas uma é mais abundante, a formiga escolhe a mais abundante. Elas são espertas o suficiente para avaliar a fonte e ver aquela que é mais interessante. E escolher aquela. E elas exploram uma de cada vez. Quando acabar a mais abundante, elas vão na outra. Mas elas exploram uma de cada vez. Talvez também por conta de predador e tudo mais. Se você oferece uma fonte mais abundante, depois que ela já escolheu uma fonte menos abundante, elas não trocam. Elas continuam naquelas que elas já estavam. Porque a trilha ali já está reforçada. É a melhor estratégia para a formiga? Não sei. Mas é assim que elas trabalham, porque elas reforçam a trilha de feromônio assim. Então elas vão primeiro acabar com aquela fonte que elas já estavam, para depois começar na fonte nova. Como eu falei, né, se 2 são iguais, uma delas vai ser escolhida aleatoriamente. Se tiver mais de uma fonte, a formiga explora uma fonte de cada vez. A motivação, como eu falei, pode ser evolutiva. Quanto mais formiga numa trilha, mais resistente ela pode se tornar contra situações adversas, né? Então, aqui a gente tem vários caminhos, né, entre o ninho e uma fonte, e então ela vai acabar escolhendo o caminho mais curto. Tá? Então, aqui estão as nossas referências sobre a parte biológica de formigas. Era isso que eu tinha para falar. Com mais agora o vídeo da parte do documentário que eu vou mostrar para vocês, que é bem interessante, tá? E aí, na próxima semana, a gente vai ver o algoritmo Anti-Colony Optimization, otimização
por colônia de formigas. Tá bom? Então, só um minutinho, por favor, parar aqui a gravação e já solto aí o documentário para vocês.